Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho Diminuindo Distâncias, inovações orientativas na abordagem dos pacientes ambulatoriais, visando melhorar a aderência ao tratamento de patologias gastroenterológicas. Conosco está o autor, o mestre em inovação no ensino superior de saúde pela USCS e médico Humberto Molinari. A orientação da pesquisa foi da professora doutora Amanda Costa Araújo. Então, Humberto, obrigado pelo seu tempo. Eu já engato logo a primeira pergunta para você, que tem uma divisão aqui. Primeiro, como é que foi a sua chegada ao mestrado, né? E a questão da escolha do tema. Atualmente, eu estou com 57 anos e mais alguns meses, e eu fui me dar conta de que, perto dos 50 anos, que eu tinha que deixar algum legado para os meus filhos, que acabaram seguindo a mesma profissão que a minha. Os dois são médicos hoje. E eu, na época da pandemia, eu acabei, um pouquinho antes da pandemia, entendendo que eu deveria fazer um mestrado, no sentido de manter viva a chama do saber, do conhecimento, que isso acompanha o médico ao longo da vida. E eu parti para as pesquisas e foi com muito gosto que eu acabei me encontrando na USCS, após uma seleção da qual participou o professor Brito. Eu expus para ele as minhas ideias, as minhas vontades, os meus desejos e acabei sendo aprovado para fazer o mestrado. E aí comecei aos 53, 54 anos essa nova aventura, né? E aí vai uma mensagem para todos: nunca é tarde para se começar. Isso é muito, muito legal. A gente acha que já aprendeu, já viu de tudo? Não. Uhum. E no seu caso, então, que está no mestrado profissional, você está trazendo a sua experiência de mercado, né, de vida, né? Trabalhou muito tempo em ambulatório, imagino, né, em hospital e tal. E me parece que isso tem relação direta com o seu tema. Fala um pouquinho como é que vocês chegaram na temática que você escolheu. Eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo de formação e venho há muitos anos operando, participando de atividades intra-hospitalares, ambulatoriais, e ao longo da minha vida eu fiz vários ambulatórios. E naquela época que eu estava começando o mestrado, eu estava participando do ambulatório de gastroenterologia, junto ao Centro de Especialidades, ligado ao Hospital Regional do Sul, que é um hospital do estado de São Paulo, no qual eu participo já há 27 anos, e naquela época eu fazia o ambulatório. E aí eu comecei a perceber que tinha uma característica ao longo dos anos, porque você, ao longo dos anos, vai percebendo uma série de nuances dentro da especialidade. E eu vi que vira e mexe, os pacientes vinham ao ambulatório com a mesma queixa. Eu olhava o prontuário, percebia que eles já tinham sido orientados um tempo atrás por um outro colega que tinha participado do ambulatório anteriormente a mim, e que parece que não se havia aprendido nada. E isso me intrigou. Falei, mas o que eu poderia fazer para que o paciente entendesse a maneira que... Primeiro, ele tem que entender a sua doença, que eu estava percebendo que os pacientes não entendiam. Segundo, o que ele tem que fazer para poder melhorar, porque aí é o grande lance, ele tem que participar no tratamento, ele tem que entender o seu problema. E isso parece uma coisa tão óbvia, mas não é óbvia. E eu comecei a pesquisar, ia mais a fundo, tal, daí as aulas do mestrado começaram a me direcionar o que eu teria que ver, o que eu teria que pesquisar. Eu fui achar metodologias interessantes de estudos que estão relatados no meu trabalho. Nós estamos participando
participando de uma época de transição dentro da medicina, que as novas tecnologias, acho que não só na medicina, mas no mundo inteiro, e a pandemia deixou escancarado isso. Começaram a chegar os aplicativos, celular, videochamadas, uma série de situações, porque uma das coisas que eu percebi é como é que o paciente vai aprender. Primeiro, ele tem que se aproximar do médico, e o médico tem que se aproximar do paciente. Tem que ser um colóquio informal, a consulta tem que ser uma situação em que as resoluções dos problemas elas vão aparecer naturalmente, e o paciente entendendo aquilo que ele precisa saber para poder colaborar no próprio tratamento. A hora que eu entendi isso, é logicamente que a gente no início se esforça para chegar, né, mas depois o negócio fica natural, e você não consegue mais clinicar, consultar o paciente sem levar isso em consideração e pondo no primeiro plano. Essa é a base. Você precisa trazer o paciente para você precisa chegar ao paciente, e não é só no diálogo, na conversa esmiuçada, não, é em simples situações. Você imagina, eu comecei a fazer isso numa época em que o meu foi um dos únicos ambulatórios que se manteve ao longo da pandemia, com um número reduzido, mas se manteve. E aí você percebe o quão importante é você tocar num paciente. O quanto importante é você olhar no olho diretamente, em você fazer uma conversa que o paciente entenda bem, você contar uma piada para distrair o ambiente, deixar menos pesado. Isso tudo faz com que o paciente se sinta próximo a você. Isso é a primeira base da minha pesquisa. Em segundo lugar, fazer com que o paciente entenda o problema dele. Às vezes, gastrite para um não é a mesma coisa que gastrite para outro. Uma dor que vem depois da comida, um interpreta de uma maneira, outro interpreta diferente. E às vezes a gente está falando da mesma coisa. Ele precisa entender alguns termos médicos, ele precisa entender que ele vai ter que se esforçar com relação a coisas básicas. Uma outra preocupação, eu sendo médico também do SUS, é que as coisas sejam palpáveis e factíveis, e isso envolve preço. Não adianta eu chegar e falar, olha, se você comer presunto Parma, isso daí... Não adianta, ele não vai conseguir nunca, ele nem sabe o que é isso. Querendo menosprezar a inteligência dos pacientes, mas a gente sabe. É outra realidade, outra realidade. Exatamente, é outra realidade. Então você tem que ensinar que fruta que ele pode comer. Eu não gosto de mamão, para intestino não... Tá bom, então vamos dar ameixa, vamos dar as alternativas. Ele vai na feira, passa pelas frutas e não sabe que aquilo ele pode comer. Então ele tem que saber. E isso a gente esmiuça numa consulta, né? E não é só em uma consulta, são em vários momentos em que há esse encontro. Aí o que acontecia? Aí vem outras partes da minha pesquisa. Esse paciente, e a pandemia foi muito importante para isso. Tem a primeira consulta e depois vem o retorno. E a pandemia jogou o retorno lá para os cafundó. E essa distância com primeira consulta e retorno faz com que o paciente esqueça o que se falou na primeira consulta. E eu levantei vários trabalhos que mostravam isso daí. E o quão isso é importante? Você precisa ter uma ferramenta dada para o paciente, que ele, ao longo desse período entre uma consulta e outra, ele tem em mãos instrumentos que vão resgatar aquele conhecimento que ele teve lá atrás. E aí ele vai deixar de esquecer. Sempre vai ter alguma coisa a lembrar. Eu imaginei no início, tipo um aplicativo, mas funcionou melhor na minha adaptação. Você dá um material para leitura simples, rápido e que pode ser lido por uma outra pessoa, caso seja uma pessoa de idade que tenha dificuldade visual ou de entendimento. E normalmente é assim, os vovozinhos e os netinhos. Os netinhos explicam para o vovozinho. Entendeu? Fica muito fácil, fica um negócio mais próximo. E aí a pessoa entende. E na outra consulta ela até cita trechos do texto que ela leu e que fizeram com que ela lembrasse do que tinha sido a orientação. Isso foi uma coisa. Uma outra coisa que faz parte do produto meu de mestrado é a imagem. Mas espera um pouco, você já está dando spoiler aqui. Vamos esperar que não rola no produto. Não estraga. Aliás, uma outra coisa que eu tenho que falar para quem vai fazer mestrado é que a gente descobre que a gente tem muita energia e quer falar, quer expor. Começa a falar uma coisa que às vezes fica parada e tal, aí o negócio engata. Né? Não, fica tranquilo. Não. Então, assim, primeiro eu queria te parabenizar, porque me parece que a classe médica resolveu descobrir que o problema é o paciente faz parte do problema, né? Então, não é um estômago doendo, na verdade, é uma pessoa que tem um problema, né? E aí, qual que é o passado dela, o grau de dificuldade com que você fala com uma pessoa, né? Às vezes, né, tem uma expressão inglesa que fala you are talking above the heads, né? Você tá falando de um jeito que o cara não
adianta você falar, fala AVC, que AVC é um termo de você, fala derrame, que pode ser outra, pode ser derrame no olho, pode ser derrame, né? Mas assim, você tem que jogar no popular. Então, essa comunicação, ela só é efetiva quando o paciente entende. Se ele entende, ele comprar, né? E o médico não ficar naquela empáfia de eu sou o melhor, né? Então, na verdade, vocês são parceiros, né? Aqui você falou de uma questão aí que você até denomina no teu trabalho como delta T, que é aquela diferença entre a primeira consulta e o retorno. E é um problema no SUS, então, né? Nem dá para falar. E eu entendi essa história do seu gap, né? Então, assim, enquanto isso, o que eu faço? Aí você propõe uma intervenção, que eu achei bem bacana, a gente vai falar agora dos vídeos que você programou aí, eu achei bem bacaninho, eu assisti todos, inclusive, né? Mas eu queria primeiro dar um passo atrás, né? Quando você fez o teu desenho, ok, então eu tenho um problema, eu quero tentar resolver esse problema. Aí eu vou propor um método, né? Então aí, acho que junto com a sua orientadora, você fala, olha, então vamos fazer os videozinhos, eu mando para esse grupo de pessoas, essas pessoas avaliam, e depois lá na frente eu vejo se isso impactou ou não. Foi isso, né? Isso. Sim, pelo que eu entendi. Primeiro, assim, como é que foi que você chegou em 50 pacientes, né? Que não é pouca coisa, né? Você foi no ambulatório, inclusive. Aí até viu o perfil, né? São 35 mulheres e 15 homens, né? Como é que foi a sua chegada para propor que eles participassem dessa pesquisa? Foi tranquilo, assim? Teve uma aderência legal? É isso, eu falo da aderência também. Uhum. Essa é uma situação que eu, pessoalmente, eu vivi os dois lados. O fato de você ser bem conhecido pelo paciente e o fato de o paciente nunca ter visto você. Uhum. Quais foram esses dois lados? E aí eu entendi uma série de coisas que vêm acontecendo ao longo da minha vida profissional. Uhum. Eu morei 10 anos no interior, numa cidade de 25 mil habitantes. Quem era o doutor Humberto? Todo mundo conhece. Sim. É fácil. Você dá consulta no meio da rua, no supermercado, o cara levanta a barriga, doutor, tá vendo? Cicatriz, eu me lembro. Paga com uma galinha, né? Exatamente. Assim. Então, assim, isso torna mais próximo o médico do paciente. E aí entra numa outra situação que é confiança. Você só fala as tuas intimidades, as suas dúvidas, os seus problemas, para quem você confia. Por que um médico basta para essa população a vida inteira? Porque ele entende o que o doente quer fazer e o doente acaba interagindo e entendendo o que o médico quer propor. Como é que é viver numa cidade que nem a nossa, que se troca de médico o tempo inteiro, segunda, terceira, quarta opinião? Aí você está bem com o médico, daí ele sai do convênio, daí você tem que jogar. Aí você está bem ali na Vila Mariana e muda para Penha, para Moca. Ou seja, é uma loucura realmente. Então, você tem que ter aqui um jogo de cintura muito grande no sentido de manter a atenção do paciente. E às vezes não se depende só disso, mas nesse caso que eu analisei, eu me preocupei em estar mantendo a atenção do paciente. E como fazer isso? Interagindo, né? Qual é a diferença entre você estar hoje aqui presente e só ver o paciente daqui 90 dias? Ele vai ficar com uma situação em casa, que é o produto do trabalho, que vai tentar propor essa interação. Seria muito mais fácil. Hoje em dia, você fala no celular, você bota o WhatsApp, liga no meu número. Só que tem um problema. A classe médica não faz isso, a não ser que seja paciente particular. Sim. Entendeu? E como é que você vai fazer isso, paciente do SUS? Você não ganha para isso. Essa é a primeira questão. Eu estava dentro do ambulatório, tinha 16 outras especialidades, e eu fui conversar com os colegas. A primeira coisa que me foi posta é isso. Eu não tinha tempo. Você mesmo falou, o tempo é a coisa mais cara que a gente existe. Como é que eu vou dar o meu celular para um ambulatório de 40, 50 pacientes por ambulatório num dia da semana? Então, é difícil, é complicadíssimo. Você só vive para o SUS. Né? Sim. Que costuma cobrir uma consulta de 3 minutos, na verdade. Né? Exatamente. Você falou todo sobre essa questão de entender o problema do paciente, conversar, ganhar confiança, fazer uma piada. Eu fiquei imaginando, nossa, numa consulta do SUS, isso é algo assim, inimaginável. Né? Em convênio já está em 15 minutos, no máximo. Pois né? Por exemplo, consulta minha do SUS é um sacrifício pessoal, porque o teu horário explode, né? Sim. Mas não dá para fazer, para você interagir com o paciente, propor toda essa dinâmica de tratamento em menos de meia hora. Não dá. O retorno, às vezes, é até mais demorado, porque você vai checar. Sim. Né? Então, assim, o que eu levei vantagem? Que na época da pandemia, o número de pacientes foi reduzido. Né? Para conseguir 50, eu atendi 400 e poucos pacientes.
Isso num ambiente normal é violento o negócio, né? Então é entrar de manhã no ambulatório e sair no final da tarde. Com aquele risco, inclusive, de ser contaminado, né? Porque nós estávamos com Pois Covid é. solta, né? Bem, Agora você chegava assim pro teu paciente que é lá com a primeira consulta, na verdade, falou: olha, tenho uma pesquisa, você não quer participar? Blá, 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 explica, né? Dá o termo para assinar, ok. Não houve nenhuma rejeição. Sim. Todos aqueles que eu elenquei, porque para serem elencados esses 50, dentro da proporcionalidade da frequência das doenças, eu tive que selecionar. Mas os que eu ia em cima, eu explicava, todos concordaram. Ok. Bom, então a partir daí, o WhatsApp deles, o WhatsApp seu, aí você produziu 3 vídeos que eu vi lá, né? E o que falavam esses vídeos e como é que você disparava? Tinha uma frequência? Só para quem está nos ouvindo ou vendo entender. Os vídeos, primeiro, tem toda uma problemática em torno do vídeos, né? Eu tive que elaborá-los de uma maneira concisa, bem orientativa. Tem uma pessoa, eu entreguei o texto, uma equipe que produziu os vídeos, dessa equipe tinha profissional de marketing, profissional de vídeo, então tinha uma pessoa que fala nos vídeos, é uma pessoa de boa aparência, né, no sentido simpática, usando um linguajar coloquial, falava um pouquinho mais rápido, mas no vídeo você tem aquela opção de lentificar ou acelerar, porque eu tinha que falar dentro de, no máximo, 1 minuto e meio, que é o tempo dos vídeos, porque depois disso torna-se um negócio cansativo, daí você perde o objetivo e perde o foco, né? O paciente também, tem muitos pacientes que não vêm. Esses 3 vídeos, em um determinado momento do meu trabalho, eles eram disparados 1 por semana. Tá. E o primeiro vídeo falava sobre dicas alimentares. Esse foi o que fez mais sucesso. O segundo vídeo falava sobre estresse e dicas anti-estresse. E o terceiro vídeo falava sobre exames, fundamentalmente sobre exames e formas de tratamento, medicamentos, essas coisas assim, mas tudo muito superficial, né? E eram vídeos em que as pessoas ensinavam as pessoas, orientavam as pessoas a entender o que eles estavam tendo, né? Porque as patologias elencadas foram dispepsia funcional, que é aquela queimação que o indivíduo sente, um desconforto alimentar. Você faz os exames e chega à conclusão que não tem nenhuma alteração orgânica. Esse é dado como sendo um paciente com dispepsia funcional. E a outra patologia, que são as 2 patologias dentro da área de gastro, que são as mais frequentes, foram as gastrites. Aí, independente de ser gastrite simples, antral, de corpo, pangastrite, só não entravam as gastrites que tinham alguma outra patologia associada, tipo uma úlcera, ou tinha uma colelitíase, pedra na vesícula, então aí você tirava. Então, fundamentalmente, ficaram esses 2, porque nesses 2, qual era o objetivo inicial? Você reduzir ao máximo a medicação, né? Porque paciente do SUS que gasta uma nota nas medicações, e ele acaba percebendo que as medicações, se você não fizer o básico, que é ter menos estresse, se alimentar direito, ter uma atividade física diária, entender o que você precisa, o que você pode, o que você não pode comer, de nada serve os medicamentos. Então, era isso que era o objetivo. Então, aí você disparava 1 por semana, e como é que você fez a medição se a pessoa entendeu ou não? Quando ela voltava, 40 dias, aí você assistiu? Você achou? Você tinha mais ou menos um questionário, assim, para eles responderem? Então, eles responderam depois que quando acabava a consulta, eu encaminhava para a sala da assistente social e a assistente social daí falava, tinha tá. Você teve uma parceira, então, para fazer. Isso, então o questionário, inclusive, está relatado no trabalho. Tá? Mas eu já sabia de antemão, porque o paciente me dava o feedback. Né? Você ouviu os vídeos? Vi, gostei muito, até mudei a minha alimentação, eu comprava uma fruta, comprava muita laranja, passei a comprar mamão, porque eu sei que a laranja é ácida. Assim, coisas desse tipo, né? Legal, bom, então assim, aquilo que você tinha como hipótese acabou se concretizando lá na frente, né? O impacto, né, do produto que você propôs acabou sendo sentido nos seus próprios pacientes. A minha proposição era de um material simples e que o paciente entendesse e guardasse isso com ele, né? Imagino que, entendendo certo, você vai continuar fazendo isso, né? Até por conta própria, né? Para os próprios pacientes. Isso eu já faço hoje em dia. Foi uma coisa que me atentou. Eu deveria me dedicar mais a essa parte básica, do que ficar preocupado lá na frente, o que eu vou dar de medicação, que é o que a maioria dos médicos
faz, né? Olha para, às vezes nem olha para a cara, pergunta qual a sua queixa, pega um papel, toma Porque isso. Se você for ver, o paciente ele vai em busca de o que é mais fácil, é um remedinho para curar o problema dele. Não é fácil fazer atividade física, não é fácil optar por alimentação A em detrimento da alimentação B. Mas a A está aqui do lado, eu sei fazer, a B eu não sei fazer, mas a A não serve para você. Ele tem que entender isso, senão ele vai sempre continuar comendo a alimentação A, não adianta. Isso é uma coisa boba, mas é assim que as coisas funcionam. E é muito legal que o teu produto, ele pode ser aplicado para qualquer disciplina, né? Qualquer médico poderia seguir teus caminhos e propor, né? É claro que para determinadas coisas não rola um câncer e tal, assim, mas algo que seja passível de tratamento, com mudança de alimentação, mudança de atitude, puxa, seria bem bacana. Aí seria aí a dica de quem é de comunicação, seria um baita pós-venda, né? Na verdade, eu me lembro disso quando a minha filha era bem pequenininha, eu ia no médico e ele receitava, dava uma coisa, e depois de uma semana a secretária ligava para saber como é que ela estava, se seguiu. Eu falei, tudo bem, o médico era meu amigo, né? Mas assim, o que tá vendendo é pós-venda isso daí, né? Porque eu vou voltar sempre nesse médico. Por quê? Porque eu não fui só um paciente, ele me deu atenção depois, está preocupado com a minha saúde, né? Isso é bem legal para você, mesmo sendo SUS, eu acho que é importante isso. Eu quero te parabenizar pelo produto. Obrigado. Bem legal. E assim, uma outra coisa que eu percebi é que isso tem um caminho enorme pela frente, porque a tendência é aperfeiçoá-lo, né? E os colegas, quem eu converso, eu falo isso. Hoje eu sou preceptor de faculdade de medicina. Eu oriento os alunos, porque na época que eu me formei, esse não era o foco, né? O foco era você ser o especialista, que o mundo precisava de especialista e tal. Hoje, na verdade, o foco, ele mudou. O médico tem que ser mais generalista, tem que entender a situação que vivem as pessoas, uma série de situações diferentes, né, do que a gente é acostumado a ver. Agora, isso é muito importante. Eu já dou um toque para as novas gerações. Né? Esse negócio de sou especialista na unha direita, você não quero alguém que entenda você como gente. Exatamente. Até porque o paciente tem essa dominação, porque às vezes ele pode ficar impaciente também, né? Agora, só para fechar aqui o nosso papo, que você tem mais consultas aí pela frente, né? Eu queria saber, bom, você falou que 57 anos, você começou, aspas, tarde e tal, pegou uma pandemia no meio de um mestrado, mas assim, no frigir dos ovos, como é que foi a tua experiência no mestrado? Foi positiva? Só positiva. Fantástico. Mesmo as críticas, elas nunca são destrutivas, elas sempre são construtivas. Você pode não entender na hora o que é que está acontecendo, mas depois você para, pensa, revisa e você vai tentar achar o porquê daquilo e você acha. Eu oriento o mestrado, eu fiz o mestrado profissional, né, porque a minha vida guinou para isso. E eu achava que eu precisava ter alguma coisa a mais, mas no sentido acadêmico eu não fiz no início da minha vida. Hoje eu tenho 2 filhos, os 2 são médicos, né? Então tudo isso são quase 30 anos que separa a minha formação, o início da minha vida profissional com a situação que eu estou hoje. Pô, mas por que você não fez antes? Sempre há tempo para fazer. Sim. O importante é você olhar sempre para o futuro e procurar melhorar a cada dia. E lá pelas tantas, o futuro, em parte, chegou, né, com a idade que eu tive, e eu falei, pô, eu tenho que fazer o mestrado. E escolhi o mestrado, eu reputo como certo. Eu sou médico, faço gastroenterologia, sou cirurgião, mas foi fantástico fazer um mestrado na área de ensino em saúde. Porque a formação humanística que todos os profissionais de saúde devem ter, a maior parte eu adquiri no mestrado. Eu li autores que eu só ouvia falar, nunca tinha me aprofundado. Eu vi pessoas falando outro linguajar, fora o linguajar chatoloide, que é da minha área, que é muito específico. Né? Então é um negócio assim que reoxigena, né, o cérebro, a alma da gente, a gente fica muito mais vital, é muito legal. Aconselho a todo mundo fazer isso. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.